presença. Só uma coisinha, Flávio, daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians e Flamengo, e me informa que o Montanha e também o Guilherme Camarda, ao vivo, estão passando agora pelo Facebook. A torcida do Corinthians está até agora lá no Maracanã, sendo revistado um por um dos torcedores, que houve uma briga feia entre torcedores do Corinthians e polícia, e a polícia não liberou jogadores do torcedores do Corinthians. Então, eu estou aqui acompanhando pelo... Eu podia deixar lá esse restinho de século, né? Fica eu lá, sei que uma cadeia lá no fundo do Maracanã. Já tem gente passando mal. No lugar de lixo, onde coloca a saída do lixo, coloca eles lá, deixa eles lá. É porque o problema foi o seguinte, Flávio, tudo isso que a polícia está fazendo, porque a torcida do Corinthians bateu feio num policial. Não, bateu em 2 policiais. É coisa de bandido, já nós vamos mostrar. Os marginais, marginais costumam ter confronto com a polícia. As torcidas uniformizadas estão lá no Maracanã até agora, passando por revista da polícia. Que fiquem lá por muito tempo. Carioca, tá? E por enquanto foram 39 agressores detidos. Não vai acontecer nada porque a justiça é conivente com esse tipo de... Se fosse um país sério, aí nós teremos alguma coisa. Mas a justiça é conivente, isso aí, daqui a pouco ele sai. Tem os políticos que os ajudam, tem um monte de cara do próprio do governo, interesse, autoridades policiais. Então, um monte de gente que está junto com essa bandidagem aí, por isso que ela é tão forte, né? É uma coisa que está inserida no nosso futebol. Há muito interesse, muito vagabundo usufruindo desses bandidos que são apenas a cara aparente de uma grande organização de safados que, infelizmente, tomou conta do nosso futebol. Vamos para o jogo lá do Rio de Janeiro, a reabertura do Maracanã, onde 18 jogadores do Flamengo não conheciam. Vamos ver como é que foi. Cenas lamentáveis antes da bola rolar para Flamengo e Corinthians no retorno do Maracanã ao futebol brasileiro. Torcedores do time paulista entraram em confronto com a polícia carioca e sobrou também para a grade que separava as duas torcidas e por pouco não foi totalmente derrubada. No campo, o primeiro tempo foi para lá de disputado. O Corinthians abriu o placar no começo da partida com um belo chute de Guilherme. Mas 10 minutos depois, o peruano Guerreiro usou a cabeça para deixar tudo igual. Mas nem tudo estava perdido. Rodriguinho fez bela jogada e recolocou o timão na frente do placar. Na etapa final, o camisa 9 rubro-negro mostrou que é mesmo matador. Ele aproveitou um rebote de Walter e sacramentou a igualdade. Final, Flamengo 2, Corinthians também 2. Aqui nós temos vários lances importantes. Antes da gente entrar no comentário, vamos aproveitar o Godoy e o seu conhecimento. Alguns lances daquela história que você sempre fala que eu gosto muito, não tem metade de gravidez ou tal, não tá. Primeiro lance, anulação de um gol do Flamengo, do Guerreiro. Guerreiro marca, o juiz anula. Estava impedimento ou não estava? E aí, Godoy? Ele acaba se beneficiando, né? O chute não é para ele está numa posição que não está interferindo, não está participando, mas o rebote do goleiro, ele acaba tendo um benefício tremendo por causa da posição. E aí o impedimento foi corretamente marcado. Aí o Guerreiro volta a marcar aos 14 minutos. Esse lance foi aos 5, aos 14 ele marca de novo. E reza a lenda que estava impedido de novo. E aí, Godoy? Então, aí você vê como que são as coisas, né? É o mesmo assistente, cara. É o mesmo assistente. Olha só, não tem ninguém na frente dele. Ninguém na frente dele. Tem alguma explicação pro cara errar um lance desse? Ele tá na linha, eu acho que... Eu acho, a instância pode até ser uma injustiça tremenda, mas é o seguinte, pesou a presença no Maracanã. Não teve coragem de anular dois gols? Pesou a presença no Maracanã. Eu só posso interpretar assim. Mas aí ele não tem competência para ser um árbitro. É um erro muito grosseiro. É claro. Muito grosseiro. Porque se ele estivesse atrás de alguém, aí você não consegue ver onde está, onde não está, você teria uma justificativa. Mas é ele, em primeiro plano, que cabeceia. Então o assistente está vendo ele. E o assistente está muito bem colocado em termos de alinhamento, de ângulo. Então, quer dizer, não teve coragem de anular de novo. Eu acho que pesou. Pesou muito. O cara desse não pode trabalhar, não tem competência. Se ele é covarde, não dá, né? Mas aí é que vem, aí quanto tempo de experiência, Maracanã, abertura, essa história não põe lá, né, dessas duas camisas. É um tal detalhe.
Como não tem jeito, onde ele está, cara? Não tem jeito de você arrumar uma justificativa. Né? É muito claro, né? Não tem jeito de você arrumar uma desculpa. Mas eu acho que lá atrás tinha alguém do Corinthians. Então, você sabe que eu quando vi esse lance, eu achei tão escandaloso que eu falei, não, deve ter alguma coisa, vai aparecer alguma coisa. Não é possível. Não era lance duvidoso, isso não é lance de dúvida. Não tem dúvida nesse lance. Ele deu um gol porque ele quis, porque não foi gol. Esse lance não foi gol, é basicamente isso. Ele inventou um gol. É o básico da regra. E não é um lance que você fala assim, pô, só na televisão dá pra ver. Não dá. Não dá. Não é lance de televisão. Olha só onde ele tá, ó. Não é lance de televisão. É erro grosseiro. Agora, erro grosseiro, um cara que ele deve ter boas referências, porque ele não estaria como assistente número 1 num jogo importante como esse com o árbitro que foi escalado. Às vezes está, né? Às vezes eles fazem esquema, agradam algum presidente de federação. Não puseram o tal do Chicão lá hoje, lá no Rio Grande do Sul, que é uma maior confusão. E é um incompetente e é escalado porque tem esquema com o presidente de federação. Você sabe aí eles tiram o Daronco, que aproveita o Daronco num jogo desse. Mas onde está o Voaden? O Voaden está vetado, não pode trabalhar no jogo, vai para outro lugar. Então tem essas coisas. A hora que você vê você vê o Grenal, vai ter Grenal, você fica preocupado assim, quem será que eles vão colocar? Daronco ou Voaden? Bom, não vai nenhum dos dois. Então alguém novo do Rio Grande do Sul. Não, vai ser neutro, federação neutra. Aí você começa a imaginar os FIFAs. Aí você vê um Francisco Carlos apitando o Grenal, você fala assim, o Grenal é uma porcaria. Grenal é uma porcaria. Não, porcaria é a comissão de arbitragem que faz esse tipo de esquema. Então, acabou a imponência, a história do Grenal. A história do Grenal, os caras... É a mesma coisa quando colocaram a camisa 10 do Santos com o Gerson, não sei... Puseram no japonês Magrão. Puseram no japonês. No Gerson Magrão. O Gerson Magrão vai carregar para a vida inteira dele todas as fotografias com a camisa 10 do Santos. O Godoy, aí teve o lance, o Guilherme é expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Foi justo ou não essa expulsão? Para alguns foi uma coisa ingênua do Guilherme, que hoje estava jogando bem, estava metendo bola boa. O melhor homem em campo foi ele. Então, mas quem poderia explicar isso não sou eu. Quem poderia explicar isso seria o Muricy, mais correto como comentarista explicar. Como que um jogador que já está com o cartão amarelo faz uma atitude dessa? Eu vou te explicar por quê. É para amarelo, não é? Não, é para amarelo, mas eu vou dizer por quê, porque ele fez isso. Mas nem no Corintinha da Boa Vista, lá em Rio Preto, do Dionísio, do Márcio, do irmão do Dionísio, o Corintinha da Boa Vista, que é o Corintinha histórico, é o time mais antigo de São José do Rio Preto em atividade, nem lá alguém faz isso. Mas eu vou falar uma coisa para você, vou te explicar por que ele fez isso. Porque no primeiro tempo, e vocês, quem viu o jogo para a TV, como eu vi, você pode certificar disso, o Walter foi bater um tiro de meta, e o Sheik, juntamente com o Guerreiro, entraram solando o Wagner, o Walter, o goleiro do Corinthians. Quem recebeu o cartão amarelo? Ninguém. O Sheik foi receber cartão amarelo por quê? Porque tanto o Guerreiro como o Sheik deveriam ter recebido cartão amarelo, porque impediu que o jogador saísse jogando, que o goleiro batesse tiro de meta. Aí o que aconteceu? Aconteceu que houve uma discussão entre o Giovanni Augusto e o Sheik veio com aquele negócio de abraçar, o Giovanni Augusto não gostou, aí ele empurrou o Sheik, e aí quem recebeu o amarelo foi o Sheik e o Giovanni Augusto, os dois que não tinham nada a ver com isso. Então o Guilherme falou, se os dois entraram na frente do goleiro, o goleiro até caiu no chão, foi chutar, o Sheik prendeu a perna e o Guerreiro derrubou. E não aconteceu nada com os caras. Esse Daronto, que para mim é um Daronto, é tonto, é Darontotô, ele é tonto, ele só é musculoso, mas ele é um juiz ruim, ele é ruim. Então, na verdade, que ele já devia ter dado amarelo ali, ele não deu. Aí o Guilherme falou, se não deu lá, não vai dar aqui. E aí ele deu amarelo para o Guilherme. Aliás, ainda voltando rapidinho ao Grenal, já não falo mais disso, hoje eu vi uma expulsão incrível. O Rodrigo Dourado foi expulso porque ele deu 3 caradas na mão do jogador do Grêmio. O cara deu 3 porradas na cara dele e ele foi expulso. Eu só posso deduzir que deu 3 caradas na mão do jogador do Grêmio.
A carada é um motivo de expulsão. É que ele expulsou primeiro do Grêmio e ele estava fora do campo. E a pressão foi muito grande, entendeu? Quer dizer, afinou feio, né? Foi a pressão, ele vai ter que escrever isso. A pressão foi muito grande e o garoto estava fora. Ele não aguentou a pressão e aí expulsou o outro também. Ele vai escrever o relatório. Deu 3 caradas na mão do outro. Ele tomou 3 tapas na cara, né? Não, ridículo. Como é que pode, né? Um cara daquele tamanho ser um... medroso, né? Mas é a tal da incompetência. Muricy, e Flamengo e Corinthians? O que você pode dizer pra gente? É normal o Flamengo empatar esse jogo? Esse jogo era muito importante pro Flamengo, porque além do resultado, o campeonato, ele estava voltando ao Maracanã, né? Então, realmente, havia uma expectativa muito, muito grande da torcida do Flamengo, da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores, né? Porque era uma vitória realmente importante demais para continuar perto do Palmeiras, né? Agora, porque sabia que o Palmeiras tinha um jogo em casa também, e era um jogo que o Palmeiras era favorito, e é assim que se faz a conta, ou seja, não dá para não ganhar esse jogo do Corinthians, porque o Palmeiras vai ganhar do Sport, né? Porque está bem na competição, e aí com certeza se fazem as contas, né? Vai distanciar 6 pontos e vai ficar difícil pra gente. Já no domingo passado foi a mesma coisa. Então o que acontece? O Flamengo perdeu lá e o Palmeiras ganhou. Ele tá perdendo pontos que num momento muito complicado, que não pode perder, né? E o Palmeiras não está perdendo pontos. Então, isso é normal. Você conhece o time do Flamengo com poucos, ajudou inclusive na montagem, pela juventude. Não dá para dizer que seja um time jovem. Eu digo, em termos de jogo coletivo, o time do Palmeiras está mais cozido, mais rodado. Pode ser isso? Eu acho que não. O Flamengo também tá jogando bem, eu acho. O Flamengo acho que joga até, assim, na parte de beleza de futebol, até joga um pouco melhor que o Palmeiras, eu acho, né? Verdade. Porque tem jogadores que são técnicos, são mais técnicos. O Palmeiras é um time de muita pegada, né? Muita força, né? Então velocidade, né? Você vê o número 10 do Palmeiras, que é um time, o Moisés, que é de muita força, muita potência. E você vê o 10 do Flamengo, que é o Diego, de muita transição, muito toque de bola, Mancoelho. Jogou mal hoje, viu, Maurício? Mancoelho não jogou tão bem. Jogou bem. Mas então eu acho que o Palmeiras também está muito focado. O Palmeiras está focado demais, é difícil o Palmeiras perder. Se vocês fossem dirigentes do Flamengo, vocês jogariam no Maracanã ou continuariam jogando fora de casa? Cariacica? Jogando fora de casa como deu certo até agora. O que vocês pensam? Não, aí que tá. O Maracanã hoje foi um fator de pressão sobre o Flamengo. Perfeito. E não só sobre o Flamengo, como sobre o time de arbitragem também. Ô Chico, de 18 jogadores do Flamengo nunca tinha entrado no Maracanã. Então, isso aí. Mas veja bem, quem não sentiu a pressão do Maracanã foi o time do Corinthians. Então, é verdade que levou um gol impedido, um gol ridículo, né? Um gol que o Bandeirinha não poderia ter errado, devia ter marcado, foi para lá e virou para 2-1. E só não fez mais gols porque o Guilherme levou um azar danado numa jogada por cobertura. Bonita jogada. E outra que o Romero, se ele é menos egoísta, ele levanta aquela cabecinha dele paraguaia, ele rola para o Guilherme e era o terceiro gol do Corinthians. O Corinthians poderia ter virado o jogo 3-1. Quer dizer, do primeiro para o segundo tempo, o Corinthians não sentiu o peso do Maracanã. Aí você vai falar, bom, mas tem Giovanni Augusto, tem lá o Rodriguinho, foi campeão brasileiro. Jogou bem o Rodriguinho, hein? Tá jogando bem. Tem o Guilherme, que foi expulso e tal, mas E ainda entrou o Marlone, que entrou bem no jogo também e quase fez o gol da virada, que seria a terceira virada do Corinthians, que seria 3-2. Quer dizer, a bola passou raspando o gol do Muralha. Então, para dizer a verdade, Flávio, eu acho que o Corinthians fez um bom negócio em trazer o Oswaldo Oliveira. Porque depois que o Oswaldo Oliveira chegou no Corinthians, são 3 jogos, tudo bem. Ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1, que foi a desclassificação para o Cruzeiro. Mas da desclassificação para o Cruzeiro também teve aquele pênalti do Pedro Henrique, que até agora a gente fica pensando, será que foi pênalti mesmo? Ou o cara tropeçou, sei lá. É questão de critério, que era até para o Corinthians estar classificado para a Copa do Brasil. Então, eu acho que chegou tarde o Oswaldo Oliveira no Corinthians. Você vai falar, mas ele estava mal no esporte. Tudo bem, mas tem treinadores que se dão bem nos lugares que vão. Talvez o Muricy pudesse explicar melhor. Por exemplo, o Muricy se deu muito bem no São Paulo, se deu otimamente bem no Santos. Ele ganhou o que ele quis. 3 campeonatos brasileiros seguidos no São Paulo, foi para o Santos, ganhou não sei quantos campeonatos paulistas, ganhou Libertadores, ganhou Recopa, ganhou uma porção de coisa. Agora, o Muricy foi para o Flamengo e não se deu tão bem. Então, eu fico perguntando, será que tem técnico que se adapta ao clube de uma tal forma que
que isso também ajuda? Não, isso às vezes ajuda mesmo, porque ele conhece o lugar. Né? Agora, a contratação do Oswaldo a gente vê agora que é pro ano que vem, né? É pro ano que vem. O Corinthians está fazendo um planejamento diferente, sentiu que já não dá para brigar na parte de cima, né? Pode classificar para Libertadores, então já planejou pro ano que vem. Essa é a proposta que a gente ouve e que parece que é isso mesmo, ou seja, um treinador que vai começar a olhar o elenco agora nesse final da competição. Claro que tinha uma decisão na Copa do Brasil, porque a gente não pode julgar o treinador agora, só que esse pouco tempo de trabalho, com certeza... Mesmo com bons resultados. Mesmo com bom resultado, né? Então nós temos que pensar no Oswaldo no ano que vem. E agora, tem uma coisa que é verdade, o treinador conhece o Corinthians, foi campeão no Corinthians, conhece como é que é a torcida, conhece o que pensa o clube, né? Isso eu acho também que é um defeito no futebol brasileiro que tem quando vão contratar um treinador. Eles têm que saber que tipo de treinador que eles querem. Qual que é a filosofia do clube? Não é a filosofia do treinador. O treinador não pode vir primeiro que o clube. O clube tem que ter definido uma linha de trabalho e buscar aquele treinador para encaixar. E eu acho que é isso que o Corinthians fez com o Oswaldo. E eu acho que encaixou legal. Vamos soltar as imagens da briga? Vanderlei, algum dia acabará, porque isso para mim é conluio entre autoridades, políticos, polícia. Não é possível. Os caras são bandidos, os caras matam, os caras fazem de tudo e fica sempre a mesma coisa. Isso só reforça aquela tese. Eu sei que é uma medida emergencial, antes que alguns protestos incompreensíveis surjam, porque as pessoas parece que não entendem quando a gente tenta explicar. É uma medida emergencial que pode levar 1 ano, pode levar 1 século. Isso só reforça a tese da torcida única. Isso só reforça a tese. Flamengo e Corinthians é um clássico nacional importante, as 2 maiores torcidas brasileiras. Está na cara que quem vai para lá, a imensa maioria, para você não generalizar, a imensa maioria daqueles que foram para lá, integram pelotões de combate. É uma coisa óbvia isso. Então, torcida única, cara. Clássicos, Flamengo e América Mineiro. Tudo bem, manda aí a torcida do América Mineiro. Coitadinha dela, pequenininha. Palmeiras, Flamengo e Chapecoense, com todo respeito. Não tem uma torcida grande. Agora, torcida São Paulo, Santos, os grandes clubes brasileiros, Cruzeiro, Atlético, os times gaúchos. É clássico. Torcida única. Para começar, o time mandante vai faturar mais, não vai reservar nenhuma área para ninguém, vai vender todas as cadeiras. Faltou ingresso para o pessoal do Flamengo, para irem esses bandidos no lugar. É lógico. Vai vender todo mundo, um novo público vai sempre. Isso vale para o Flamengo, inclusive, que tem uma grande torcida. Vão mulheres, vão crianças, vão idosos, entendeu? Imagine Corinthians e Flamengo no Maracanã, só a torcida do Corinthians. E está provado mais uma vez... Torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo. E está provado mais uma vez que a torcida é importante, é bonita, faz barulho, mas não é por causa disso que o time vai ganhar. Jogou lá com a torcida do Flamengo, imensa maioria... Isso foi antes do jogo, hein? Não. Foi antes do jogo. Eu sei. Jogou, quer dizer que lá para isso. Ficou revoltada porque o Isso. Foram lá para isso. Exatamente. Nada disso. O cara vai, Chico, você sabe como é que é. Vai para chutar o pau da barraca. Então sabe... Não vai ninguém, vai só a torcida do time mandante, vai ganhar mais dinheiro. Isso vale para o Corinthians. Vale para todos, claro. Corinthians e Flamengo. Não, mas o pior disso tudo aí, Vanderlei, sabe qual é? Torcidas uniformizadas são bandidas, tem que tirar todas, não é essa. Estamos falando dessa porque essa aí, quando eu sei, esses já mataram os meninos lá em Oruro. Eu estou falando, tem outros matam fora. Mataram também. Só. Também não foram os meninos lá em Oruro. O menino, eu falei, o menino. Agora, eles matam outros, mas no estádio foi lamentável. Agora, o que complica para o Corinthians é que o juiz vai colocar no relatório isso aí. E o Corinthians vai perder mando de jogo. E o Corinthians vai entrar com ação contra eles? Não, o Corinthians agora soltou. O Corinthians emitiu uma nota oficial agora, protestando contra a polícia do Rio de Janeiro. Claro. E dizendo que é um absurdo a polícia, por causa de 40 pessoas, eu não li a nota, eu dei até para o Chico dar uma olhadinha, exatamente. Que é por causa de 40 mil pessoas, reter 3 mil torcedores. E pedem a ação do secretário de Segurança. O Corinthians está o Corinthians está sendo conivente, portanto tem que ser punido mesmo. Então, mas isso aí, vai vir mais essa nota, eles vão acrescer uma coisa na outra e o Corinthians vai ter que jogar os jogos, quer jogar na arena no interior. Tem que acontecer mesmo. Então, enquanto eles forem associados a esses caras, tem que se ferrar. O Corinthians briga pelo G6, né? E agora, pelo jeito, vai brigar fora da arena, porque com certeza essa briga vai prejudicar o Corinthians.
Flávio, eu posso falar 10 segundos só? Esse jogo do Corinthians contra Chapecoense no final de semana, no sábado, virou extremamente importante para o Corinthians, né? Porque se o Corinthians ganhar, ele praticamente, na minha opinião, ele praticamente garante a Libertadores. E se perder, aí ele pode dançar numa situação delicada. E veja, se o Corinthians for punido por isso aí, o Corinthians joga contra o Chapecoense até esse momento em casa. Se for punido, veja o prejuízo. Ele sai da arena para jogar em algum outro lugar, certo? Quer dizer, veja o que o mau torcedor, né, faz, tem que ser punido, faz com o clube, né? A torcida a direção está reclamando, achou que eles fizeram o que tinha que fazer. Então mas pode ser que demore para ser punido. Pode ser. Que não seja imediatamente.